Queridas crianças, demais irmãos e irmãs que celebramos nesta manhã, aqui na Catedral, nossa missa da Páscoa, juntamente com toda a Igreja, nós professamos a nossa fé e celebramos este fundamento da nossa fé, que é celebrar, como fizemos na noite passada, a vigília pascal, e que se estende por hoje toda a profundeza desta celebração e deste dogma da nossa fé. Viemos então para reinventar a nossa fé, a nossa vida, os nossos rumos, nossos propósitos de vida, acreditando piamente de que o Deus que ressuscitou seu Filho Jesus, tirando do sepulcro, haverá de fazer em nós e de nós também instrumentos de vida na vida das outras pessoas. Na noite passada, na vigília pascal, nós tivemos uma narrativa do evangelista Mateus nos fazendo olhar para frente, para o túmulo vazio. Na manhã deste domingo, também, o evangelista João nos apresenta este desafio de Maria Madalena, seja em Mateus, na vigília pascal, quanto em João, na manhã deste domingo, nós encontramos este forte e desafiante testemunho de Madalena. É importante nós fixarmos os nossos olhares neste testemunho de Madalena, porque a vida de Madalena, o seu testemunho, os seus sentimentos, as suas dores, suas angústias e esperanças são muito parecidas com as nossas de todos os tempos. Maria Madalena, nos disse João, vai ao túmulo de Jesus bem de madrugada. O evangelista faz questão de frisar isto, bem de madrugada. Isto significa que Madalena não tinha a clareza do caminho. Caminhar de madrugada, caminhar na penumbra de um dia que ainda vai raiar, não é a mesma coisa de caminhar numa hora desta, quando o caminho está claro, a luz do sol que ilumina. Portanto, para Madalena, Cristo não tinha ressuscitado, de modo que ela vai ao túmulo de Jesus para fazer esta visita, porque ela o ama. E isto é interessante nós percebermos. É interessante percebermos que o túmulo vazio, apenas o túmulo vazio, não garante que Jesus ressuscitou. O que vai provar a sua ressurreição são suas constantes aparições, muitas vezes simultâneas, aos discípulos amados de ontem e de hoje. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a constatação de Madalena, ao chegar no túmulo, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Esta afirmação, esta exclamação de Madalena, este susto diante do túmulo vazio, denota uma novidade, uma coisa nunca vista. Madalena, então, fica perplexa. Mas o que nos chama a atenção é que Madalena, mesmo caminhando na penumbra da madrugada, mesmo com medo, ela não deixa de ir ao túmulo. Madalena, então, é a primeira das discípulas, disse-nos o Papa Francisco. Ela, então, que vai abrindo caminho para que os outros discípulos pudessem verificar o que estava acontecendo. Ela vai avisar
aos discípulos, então Pedro e João, 2 discípulos que vão, para que aquele fato tivesse uma credibilidade, era necessário ter pelo menos 2 testemunhas. Pedro e João vão ali para constatar aquilo que Madalena tinha visto. Eles viram, o discípulo amado, como é tido João, ele viu e acreditou. Realmente ele não está aqui. Minhas irmãs e meus irmãos, o Evangelho que nos mostra a ressurreição de Jesus, de modo especial, o testemunho de Madalena, é muito importante para a nossa vida, e eu dizia no começo desta reflexão, porque ela representa a nossa vida, o nosso cotidiano. Madalena, mesmo com a dor do luto, ela não teme ir ao túmulo, nos impulsionando também a não nos deixar mover pela dor do luto, pela dor das derrotas, porque na vida nem sempre são vitórias, muitas derrotas nós temos, mas esta dor do luto de Madalena não a impede de ir, de caminhar, mesmo na penumbra da madrugada. E isto, meus irmãos, minhas irmãs, é muito bonito. Por quê? Porque nosso Deus, Ele deposita em cada um de nós esta capacidade, este dom, podemos dizer assim, da reinvenção da vida. É claro que alguns têm mais esta habilidade de lidar com estes sentimentos, com estas problemáticas, outros têm mais dificuldades. Uns têm mais facilidades, outros têm mais dificuldades. Mas em todos nós, nosso Deus deposita este DNA da superação. E o testemunho de Madalena é muito importante para iluminar nossos dias, nossas vidas, nossas lutas. Teve uma cantora há algumas décadas, chamada Nara Leão, que escreveu uma canção. Eu lembro muito de escutar no rádio quando eu era criança, portanto faz muito tempo. Faz noite, faz escuro, mas eu canto. Eu não sei em que contexto esta cantora escreveu esta canção, mas eu comparo muito com esta Madalena do Evangelho de hoje. Então, meus irmãos e minhas irmãs, celebrar a Páscoa do Senhor na nossa vida quer ser, acima de tudo, este desafio de vencer as pedras do caminho. Tinha uma pedra na porta do sepulcro, mas Deus tirou esta pedra que impede aquela vida que estava dentro do sepulcro. Deus tira. Então, Deus com certeza providencia anjos que possam nos ajudar a extrair as pedras que estão no nosso caminho, na porta da nossa vida, muitas vezes impedindo a nossa vida de acontecer. E nós temos que acreditar neste Deus da vida, o Deus que ressuscita. Jesus é o Deus da vida, é apaixonado pela vida, Ele defende a vida em todas as circunstâncias, e isso deve nos encher de alegria para nós anunciarmos este Deus que é o Deus da vida, o Deus que vence o sepulcro, o Deus que vence a pedra da porta do sepulcro, o Deus que devolve a Madalena, como devolve aos discípulos, esta capacidade de reinventar a vida e de continuar a viver. Isto é muito bonito. Que esta iluminação que vem da liturgia da palavra neste domingo da Páscoa possa iluminar nossas vidas, para que nós possamos enfrentar nosso cotidiano com muita alegria, com muita fé e com muita esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.